Oi, gente, tudo bem? Aqui é a terapeuta Bruna. Vim com a parte 2 sobre o tema do trauma do nascimento, né? O trauma do parto. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre essa primeira educação que a criança sente, que é esse impacto de ser recebida na vida e quais são as crenças que ela pode absorver. Então, vamos lá. O parto é conhecido como a nossa primeira educação, assim, né? Uma grande educação, aquele nascer, né? Teoricamente, deveria ser mais facilitado, mais trabalhado emocionalmente para chegar nessa situação. A própria mãe ter uma elaboração do que foi o seu próprio parto, né? Como eu falei, os nossos filhos têm a tendência a nascer parecido como a gente nasceu. Pode ser fisicamente, né, mecanicamente, pode ser emocionalmente, podem acontecer as mesmas coisas. A gente fala isso de repetição de padrões. E pode também aquelas circunstâncias médicas também impactar. Essas circunstâncias médicas e as circunstâncias emocionais vão fazer o nosso primeiro conjunto de crenças e dores emocionais. Então, uma mãe, por exemplo, que se sentiu abandonada a gravidez inteira, o que ela vai estar passando para essa criança? Uma mãe, como eu falei, que tem raiva desse bebê, faz a transferência de responsabilidade, o que ela passa para esse neném? Ela já vai marcando ali com crenças, né? E a maneira, falando do parto especificamente, né, da saída dessa criança, a maneira que é conduzida essa saída, como o bebê foi ativo, como a mãe pôde ser ativa, né, se ela conseguiu ajudar esse bebê, vai se formando as primeiras crenças, né? Então, se a mãe teve ajuda, a vida me ajuda. Se a mãe não teve ajuda, eu tenho que me virar sozinho. Começam a se formar as primeiras crenças ali nessa saída ali para a vida. E também o impacto de ser recebido. Como ela vai recebido ao mundo, ou seja, faz aquela falta de oxigenação, depois ela respira a pleura e começa a respirar, como estava o ambiente ali. Memórias flutuantes dos médicos, ou seja, os pensamentos dos médicos, da equipe, da enfermagem, pode impactar o bebê, né? Somente se a equipe estava ansiosa, ou negligente, ou muito em cima, inexperiente, tudo isso pode impactar, tá? E aquele contato que a mãe tem com o bebê, esse contato, esse primeiro contato, né, do bebê sair da mãe e vir para a mãe, é vital para o bebê. Aliás, é vital para qualquer filhote, tá? Qualquer filhote na natureza. A gente tem um biólogo, gente, que é maravilhoso. Depois eu vou pegar o nome deles e vou trazer, eu boto no stories. Que ele fala justamente, né, que a gente é muito mais animal do que a gente pensa. A gente desconectou disso, né? Então, a fala dessa mãe, o toque dessa mãe, por mais que seja mínimo ali, o cheiro, asseguramento pela fala e a leitura que essa mãe faz desse bebê. Né? Aquela visão, aquele sentimento do sair, aquela visão, aquele impacto que a mãe tem do bebê, aquela primeira comunicação. Gente, a gente tem que ver outras coisas, sabe? Essa é uma das minhas missões, assim, divulgar essas novas frentes, assim, que nem são tão novas assim, mas né, caíram no esquecimento por conta da nossa vivência mais racionalista, né? A gente tem uma vivência cartesiana do mundo, então a gente vai esquecendo algumas coisas. As crianças são telepáticas, né? As crianças são telepáticas ali no mínimo, ali até 7 anos. Então, quando recebe aquele impacto, né? A mãe olhou, a mãe pensou o quê? A mãe sentiu o quê? A mãe se conectou com o quê? Isso é extremamente importante para a criança, mas é de extremamente importância, né? Ela vai sentir se ela vai ser recebida. Se a mãe estava insegura, ela pode se sentir insegura. Então, toda essa questão. Também falando de parto, a gente tem uma situação interessante. Falando de trauma, falando de parto, não, falando de trauma, a gente precisa, muitas vezes, né, passar por uma situação difícil e vir uma autorregulação. O que acontece é que, por desconhecimento, muitas vezes você passa por uma situação difícil, mesmo adulto, mesmo e não tem esse tempo de autorregulação. Então, é separação da mãe, né? Então, não tem essa autorregulação.
A mãe tem uma impressão ruim da criança, não se conecta, a ocitocina não estava num nível bom, enfim, tem todas as crenças. Esse impacto também vai passar. Não tem uma autorregulação. Crianças que precisaram ser internadas, passar por procedimentos invasivos, isso tudo pode não ter uma não regulação. Essa não regulação impacta muito. A gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos, assim, vou explicando para vocês, e a gente vai discutindo. Mas voltando ao tema, né? Esse impacto da mãe olhar, isso é muito importante. Essa carga, ela pode ser muito positiva, né? Eu venho bem ao mundo, eu sou recebida, as pessoas gostam de mim, eu tenho a minha importância, a minha mãe me viu, a minha mãe me quis, a minha mãe ficou contente, a equipe me cuidou. Tem as questões físicas e desconforto de estar no hospital, isso aí é inegável, não vou entrar muito nesses detalhes, a gente pode fazer uma live específica para isso, mas, né, estou falando ali mais do campo emocional, então tudo isso vai impactar. Agora, falar disso tudo, esse e outro vídeo, a gente vai falar um pouquinho da repercussão na vida adulta. Então vamos lá. A gente tem situações de choque e traumas que podem impactar esse físico. E a gente pode ter reações físicas ao longo da vida que são decorrência desse trauma do parto. Eu sempre acredito, gente, na soma das coisas, assim, não é só uma coisa específica, né? Isso vem de várias coisas, vários contextos, né? Mas também tem essa memória traumática, aquele impacto sobre o corpo. Então a gente pode ter no corpo dores sem explicações, podem ter a ver com essa interferência do parto mal feita. Medos inexplicáveis, eu botei aqui, ó, dores de cabeça, dor física, impacto em órgãos, né? Então já um órgão já ser mais sensível ali. Por exemplo, se a mãe teve depressão pós-parto ou depressão durante a gestação, essa criança pode ser impactada ali no órgão do pulmão. Tudo isso a gente vai falar de questões físicas que podem estar ligadas a esses traumas na hora do parto, né? Tem as crenças negativas. Como eu falei, o parto é uma grande educação, é a primeira educação da criança. Então, como é que vai ser aquele impacto? A vida é má, não tem ajuda, não sou bem-vinda no mundo, as pessoas não gostam de mim, entra no modo sobrevivência, modo cortisol, como eu falo, modo alerta. Então, tudo isso pode ter muitas crenças, aí cada pessoa vai formar o seu conjunto de crenças. A gente chama isso de crenças raízes, né? As primeiras crenças que foram formadas ali na vida intrauterina. As primeiras crenças de uma pessoa são concepção, vida intrauterina e no parto. Então, pode ter um conjunto de crenças aí. E eu gosto muito... desculpa. Eu gosto muito de trabalhar a terapia holística porque a gente consegue ver esse conjunto de crenças, fazer ressignificação e tal. A gente tem a vivência física, as crenças e tem também os sentimentos que podem durar uma vida inteira, né? Aqui é muito comum na terapia, e eu já falei em vários vídeos também, a gente ter três medos assim básicos, né? Que também são do ser humano, mas estão conectados ali com a vivência de traumas intrauterinos e do trauma do nascimento. Então, medo do abandono, a rejeição pode vir desse parto, desamparo, a sensação de sobrevivência de não ter ninguém, né? A angústia de morte, como o Freud fala, o Bernard Couturier também fala, aquela angústia de morte, né? Que você sabe que precisa, somos seres dependentes. A nossa primeira vidinha, gente, é a dependência absoluta. A gente precisa de um outro humano para sobreviver. Então, qualquer falta, qualquer negligência se torna ameaçadora e angustiadora para a vida, né? Quando eu atendia bebês, fisicamente ótimo, quando eu atendia em clínica sem ser online, né? Porque hoje eu até atendo, né? No sentido de que dá para fazer algumas comunicações ali intuitivas com as crianças, mas enfim, quando eu atendia frequentemente bebezinhos, eu dava orientação para as mães de coisas que parecem muito bobas, assim. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque é um ser muito sensível. Então, por exemplo, um bebê não carregado,
carregado adequadamente, ele pode ter uma sensação de segurança que ele pode levar isso para a vida inteira, né? Então, o atendimento do colo. Então, eu ensinava, não enganche o bebê, não puxa pelo braço. Gente, puxar pelo braço, imagina você sendo puxado pelo braço. Pessoal, sabe? Então, a gente falava esse asseguramento pelo colo, asseguramento pela fala, né? Seu tom de voz, explicando o que vai acontecer, fazendo previsibilidade, né? E isso tudo, gente, o nosso chakra cardíaco, ele tem que... Nosso chakra... falei até cardíaco aqui. Nosso chakra laríngeo, ele tem que estar conectado com o nosso chakra cardíaco. Essa ressonância, essa integralidade do que a gente fala, do que a gente sente é muito importante. A criança, ela vai se comunicar telepaticamente com esse sentimento na mãe, não com o que fala. Tanto é que vivências de negligência infantil, as pessoas falam, né? Eu fui confundida a vida inteira, não sei ainda diferenciar o que uma pessoa fala e o que ela faz, porque vem dessa comunicação já confundida lá no início da vida, tá bom? Então, a gente encerra. A gente vai se falando, tem muita coisa para explorar. Vou fazer uma live sobre esse tema também, vou deixar aqui no canal, tá? Mas esses são os impactos, assim, por alto aqui, que a gente pode falar dos traumas da vida intrauterina e também do trauma do parto, tá bom? É isso, gente. Beijo, tchau.